Olá, pessoal. Me chamo Maria de Lima das Teixeira e eu estou aqui para falar sobre a influência de diferentes substratos na germinação e vigor inicial de plântulas de sorgo gramífero. Este trabalho foi realizado por mim, pela Ana Paula Veronese Bueno, pela Luana Alves, pela Francine Neves Calil, pela Manhã de Nascimento Lima. O sorgo gramífero ele tem se destacado como uma cultura estratégica para a agricultura, especialmente em regiões com escassez hídrica, como no Cerrado, e em solos de baixa fertilidade. Contudo, o sucesso na produção ele está intimamente ligado ao desenvolvimento inicial das plântulas, que é uma etapa que pode ser potencializada com o uso de substratos adequados. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial do sorgo em diferentes substratos, visando identificar qual composição oferece melhores condições físicas e químicas para a germinação, para o crescimento radicular e também para o desenvolvimento da parte aérea. O local do nosso experimento foi no CEPA, que pertence à Escola de Agronomia da UFG, no ano de 2025. O nosso desenho experimental teve quatro tratamentos. O primeiro tratamento era o solo mais vermiculita. Depois tivemos o solo mais a casca de arroz, o solo mais o composto orgânico e a testemunha, que era apenas o solo, sem nenhum substrato adicionado. Fizemos 5 repetições por tratamento, totalizando 20 amostras de 600 gramas cada. Ocorreu também uma aplicação recomendada de NPK em cada um dos tratamentos e também na testemunha. Só que a testemunha, ressaltando aqui, ela não tinha nenhum substrato. Então, avaliamos a taxa de germinação desse tratamento, a altura da parte aérea, o comprimento radicular, o número de folhas e também fizemos a caracterização físico-química do substrato em laboratório. Após isso, após coletar os dados, eles foram conduzidos e trabalhados e analisados dentro do software R, versão 4.3.3, e também utilizamos a ferramenta do Microsoft Excel. Com isso, obtivemos resultados e ficou nítido que o solo, mais a vermiculita, esse tratamento, teve uma porcentagem de 100% de germinação. E a média dos resultados analisados, das variáveis analisadas, foi que a faixa aérea teve uma média de 0,34 centímetros, o comprimento radicular teve uma média de 0,33 centímetros e o número de folhas chegou a uma média de 4,4 em relação aos outros tratamentos. E esse desempenho, esse resultado da vermiculita com o solo, ela está intimamente ligada com as características físicas da vermiculita, porque ela possui uma alta porosidade, uma retenção de água maior do que os outros tratamentos, uma retenção de água adequada, né? E também ela favoreceu a absorção dos nutrientes disponíveis ali para as plântulas, por isso as plântulas germinaram de forma eficiente, de forma 100% em relação ao composto orgânico e em relação à casca de arroz, a testemunha. O composto orgânico, por exemplo, teve uma taxa de germinação de 80% e a casca de arroz de 40%. E esse resultado do solo com a vermiculita, que atingiu 100% de germinação, também está interligado com a disponibilização dos nutrientes, como o magnésio e o nitrogênio, que foram analisados no laboratório para suas características fisicoquímicas, certo? E o tratamento do solo com vermiculita teve um maior resultado em relação aos nutrientes disponíveis ali para as plântulas, em comparação aos outros tratamentos. Só que a testemunha, ela não apresentou germinação. A taxa de germinação dela foi zero. Isso indica para nós, dentro desse experimento, que a ausência do substrato resultou nisso. Mesmo com a adubação feita em NPK, que a testemunha também teve, as sementes não emergiram. Então, esse resultado pode estar ligado com a ausência do substrato
e também com as condições que o solo apresentou no momento do experimento, como provavelmente teve uma provável compactação no solo e as sementes não tiveram sucesso na emergência, mesmo com a adubação de PK. Ponto que a escolha do substrato influencia diretamente no sucesso da germinação e no vigor das plântulas de sorgo gramífero. A vermiculita revelou-se ser o melhor condicionador de solo para essa cultura. A casca de arroz e o composto orgânico também podem ser alternativas viáveis, e os resultados podem subsidiar práticas agrícolas mais eficientes, especialmente em regiões semiáridas.